Então, vamos lá, certo? Então, na parte 3, né, da nossa aula, a gente vai ver as últimas etapas do artigo. A metodologia, análise dos resultados, considerações finais e trabalhos futuros. Feito essa parte, o seu artigo está finalizado. Então, assim, a metodologia, né, aqui tem algumas regras da ABNT que eu já mostrei para vocês. Na metodologia, né, ou método, ou materiais e métodos, que é outra forma que você pode encontrar, lá vai ter o tipo de pesquisa, qual é o tipo de pesquisa que você vai realizar. Lembrando que todos vocês fizeram bibliográfica, ou seja, pegaram autores para se embasar no seu trabalho. O público-alvo, quem são as pessoas que vão participar da minha pesquisa? São os professores, eu estou desenvolvendo uma ferramenta para professor, é o público em geral, são os profissionais que trabalham nas empresas, porque eu estou falando de LGPD, de adaptação de LGPD nas empresas, a equipe de TI, quem é meu público-alvo? Quem são as pessoas que vão participar da minha pesquisa? Então, só voltando lá para o tipo de pesquisa, né? Além de bibliográfica, então lembrando que todos são bibliográfica, a pesquisa de vocês todos são, vocês têm que dizer também se ela é quantitativa ou qualitativa, ou as duas coisas. Por que eu digo que vocês têm que colocar, têm que fazer dessa forma? Porque, como eu disse no começo, né, para mim não tem validade uma pesquisa só bibliográfica, ele faz uma releitura de autores. Renata, pode? Pode, mas não sei se seu orientador vai aceitar, não sei se é uma preferência sua. Então, dá menos trabalho? Dá. A gente está com esse problema de ter aula remota, ok, então quero fazer bibliográfica. Só que ele não impede de fazer sua pesquisa, porque a entrevista, ela não necessariamente é obrigada a ser presencial. Você envia as perguntas, a pessoa responde e você coleta os dados. Envia por e-mail, faz via Meet. Usa o Google Docs para os questionários, né? O questionário também super tranquilo do Google Docs, ele já gera todos os gráficos, você não tem trabalho nenhum com Excel, com gráficos, com percentuais, é só um clique no botão e ele gera tudo. Então, assim, definir como é que você quer a sua pesquisa. Eu aconselho a escolher um desses dois tipos, quantitativa, qualitativa. Qual é a vantagem de se ter uma pesquisa quantitativa? A vantagem é que você não tem trabalho nenhum. As pessoas vão responder, vão juntar todos aqueles dados, você, com um clique no Google Docs, ele já gera todos os gráficos para você. E aí você vai só comentar os gráficos. Qualitativa, Renata, qual é a vantagem? A vantagem é que você tem informação em mais profundidade, porém, ela vai te dar um trabalhinho para você analisar os dados. Não é apertando um botão, você tem que ver as respostas das pessoas e dar uma visão geral do que elas responderam ali em formato de relatório. Então, a qualitativa, ela envolve um poder maior de abstração, ela tem uma maior profundidade nas respostas, uma maior profundidade na pesquisa, porém ela é mais trabalhosa. A quantitativa, ela é mais rápida, mais prática, mas não tem tanta profundidade. O que é que eu aconselho? Depende do seu tempo. Como é o seu tempo para fazer esse artigo? Se você tem um tempo apertado, então eu digo vá para a Quant, né? Não é a questão de fazer o melhor artigo, mas é sobre o seu tempo. Se você tem muito tempo para fazer um artigo, tem muito tempo para se dedicar, faça quali, porque ela tem uma profundidade maior, ela vai te dar um resultado melhor. Porém, tem essa questão de fazer estilo relatório e você tem que ter um poder de abstração muito bom para a escrita. Porque, tipo, você vai pegar a questão 1. A sua empresa está adaptada à LGPD? Uma pergunta aqui, estou soltando. Aí, 10 pessoas responderam lá a questão aberta, né? Responderam livremente. Você vai pegar aquelas 10 questões, formalizar uma ideia geral e colocar no seu relatório. Então, ela dá um trabalho por isso,
porque você tem que analisar um a um de forma manual. Não tem outra forma, não existe um software para isso. Entenderam? Eu só tenho duas dúvidas. Diga aí. A primeira seria se poderia fazer uma mesclagem dessas dois tipos de pesquisa. E segundo, com quantas pessoas seria uma pesquisa válida? Pronto. Pode fazer os dois tipos, né? Eu não aconselho de fazer um questionário e entrevista, mas uma coisa só que tenha perguntas abertas e fechadas. Que aí esse tipo de pesquisa que a gente chama de qualitativa, vai anotando aí já na sua, se você vai ser o que vocês vão escolher, então acho que já é bom vocês já ir esquematizando, ou se chama de quantitativa, ela tem esse termo, ou você pode dizer que ela é quantitativa e qualitativa. Você tem as duas coisas dentro da sua pesquisa. A quantidade de pessoas, geralmente, né, não tem uma regra, né, evidente para isso. Mas alguns autores, eles dizem que tem que ser pelo menos 30 para quanti, né? E no caso, se for quanti com quali também, 30. Se é só qualitativa, aí vai 10 pessoas já dá para fazer. Lembrando que qualitativa é aquela das questões abertas, tá? Então, tem meio que essa regrinha para você fazer. Vai acontecer em alguns momentos de você não ter essas pessoas para pesquisa. Por exemplo, eu vou aplicar na empresa X aí, Taguru. Não sei quantas pessoas tem lá trabalhando na área de TI, vamos dizer que tem 5. Renata, mas lá só tem 5. Aí você vai colocar no seu trabalho que lá o público-alvo são os desenvolvedores e só existem 5 pessoas, por isso que a pesquisa foi aplicada para 5 pessoas, né? Porque você direcionou para aquele ambiente também. Então, existem essas condições, mas no geral, se ela for quantitativa, ou a mescla das duas é 30. Se ela for qualitativa, é em torno de 10. Certo? Então, você tem que pensar. Essa questão de pessoas, vamos supor que na empresa que eu vá fazer a entrevista, ela só tenha 5 pessoas. Para chegar, assim, para não ficar poucas pessoas, eu posso pegar outra empresa ou tipo, tem um limite de empresas que você pode fazer? Não, você pode pegar outras. Eu falo nessa questão porque às vezes é uma coisa totalmente direcionada para a empresa X, o seu trabalho. Eu estou fazendo um estudo de caso, ou um direcionamento só para aquele tipo de empresa ou para aquela empresa. E aí eu não tenho mais como ir atrás de mais público, mas se a sua for uma coisa aberta, por exemplo, é para startups. Eu não estou dizendo que é para startup A, B ou C. Ela é para startups do Juazeiro, então eu posso pegar várias, entendeu? Sim. Posso pegar várias, contanto que eles façam parte do mesmo grupo. Todos são desenvolvedores ou fazem parte do grupo de TI, da equipe de TI. Então, é só direcionar quem é seu público para não ter distorção na hora do resultado. Aí, no caso, nesse método, na metodologia, se eu pegar 3 empresas, tem que citar as 3 empresas, né? Se elas permitirem que cite. Sei. Se não, você pode criar um nome para elas. Com empresa A, empresa B, empresa C, eu crio um nome fictício. Existe uma questão da permissão, tá? Que é o termo de consentimento, que eu vou falar para vocês já já. Quando você faz uma pesquisa, a primeira coisa que você tem que fazer é o termo. Já que vai ser uma coisa remoto, eu acho, né, que vai ser remoto, é provável, aliás, tem a possibilidade de fazer remoto, né? Pode ser que aconteça daqui para lá de fazer presencial, mas que é muito trabalhoso. Você pode colocar um textinho no seu form do Google Form só dizendo que ele concorda em ceder as informações, que não será utilizado para outros fins, que não será divulgado pessoas, porque na sua pesquisa, no seu questionário de entrevista, você não precisa dizer o nome da pessoa. Ela é anônima. O que me interessa são os dados. Então, existe esse termo de consentimento, você vai botar só uma caixinha lá para ele marcar que concorda, já que ele não tem como assinar, e segue com sua pesquisa, certo? Só que você não pode dizer à empresa se ela não permitiu que usasse o nome dela. Às vezes são questões, por exemplo, LGPD. Muita gente vai ficar com vergonha de dizer que lá não tem ainda adaptação para essa lei, né? Pode ser. E ela não queira responder seu questionário, sua entrevista.
Mas quando você diz que é anônimo, não vai dizer o que é, aí funciona melhor. Então, vamos lá. O local de aplicação. Então, aqui é como se fosse cada parágrafo, tá? O local de aplicação é você dizer onde é que foi aplicada a sua pesquisa. A pesquisa, ela foi aplicada, eu vou só acrescentar aqui, local de aplicação e tempo de aplicação. Acho que eu coloquei em alguma outra parte, mas eu vou acrescentar aqui que fica melhor. Local de aplicação. Foram aplicados os questionários ou as entrevistas na empresa XYZ, você vai colocar lá. E o tempo da aplicação, o tempo de apuração dos resultados foi do dia 8 de março a 25 de abril. Então, esse tempo também é interessante que tenha registrado na sua metodologia. O tempo que durou para a sua aplicação, o tempo que você demorou colhendo informação. E por último, eu tenho a forma que será realizada a análise de dados. Então, se você vai fazer um questionário, sua análise de dados é baseada em gráficos, em percentuais, em números, né? Se você vai usar entrevista, sua análise de dados ela vai ser baseada em questões, né, abertas, em levantamento de informações dessas pessoas para poder chegar àquela conclusão. Então, na sua metodologia, ela tem que ter essas etapas. Basicamente, ela tem que ter isso. Aqui já está estruturado da forma como que deve ser. Por que eu digo que a metodologia, vamos dizer assim, é o mais importante numa pesquisa? Eu não sei quem vai estar na sua banca, mas se na sua banca tiver alguém que não vai ser da área de informática, ou vai ser lá da área do direito, ela não entende muito de TI, provavelmente, mas ela entende do trabalho em si, da estrutura do artigo, e ela pula logo, ela lê introdução, ali na revisão ela dá uma coisa meio por cima, mas quando chega nessa parte de metodologia, ele vai bater o olho, e é onde é que ele pode fazer um monte de pergunta, porque ele entende dessa parte. Quando eu digo que é quantitativo, eu estou usando o quê? Questionário. Já é uma coisa que tem que estar ligado. Qualitativo, eu estou usando o quê? Entrevista. Eu apliquei aonde? Quem são as pessoas? É aqui onde ele vai pegar no seu pé, tá? Então, a metodologia ela tem que ser muito bem feita. Por isso que eu uso esse esqueminha, porque são coisas que geralmente são cobradas. O primeiro é o tipo de pesquisa, o segundo é o público-alvo, o terceiro, o local de aplicação e o tempo de apuração, ou tempo de aplicação, e por último, a forma de analisar os dados. Alguma dúvida até aqui? Nessa parte de metodologia, eu vi muitos trabalhos que eu fiz que eles colocam citações. Pode colocar ou não é obrigado? Deve. Quando você diz que sua pesquisa é do tipo bibliográfico, você já vai dizer lá. Uhum. De acordo com fulano de tal, pesquisa bibliográfica é isso, isso, isso. E minha pesquisa também é quantitativa. De acordo com fulano de tal, pesquisa quantitativa é isso, isso, isso e isso. Certo? Sim. Uhum. Então, vamos aqui. Tipo de pesquisa do ponto de vista dos objetivos. Então, existe a pesquisa exploratória, tá? A pesquisa está na fase inicial e proporciona mais informações sobre o assunto da investigação. Na exploratória, né, ela assume as formas de levantamento bibliográfico, né, que é essa que vocês já estão fazendo. Então, provavelmente, ela, além de ser bibliográfica, né, ela vai ser exploratória. Ela envolve entrevista com pessoas. Então, se você escolheu qualitativa, é outra característica da exploratória. Ela é bibliográfica, exploratória e qualitativa. E também usam análise de exemplos que estimulam a compreensão. Então, já é um esqueminha que você tem que já ir anotando aí. O que é que eu vou fazer de pesquisa? Vai ser entrevista? Então, ela vai ser qualitativa e exploratória, tá?
Então, aqui, só dando foco, né, que a pesquisa qualitativa, ela está muito ligada às entrevistas. Outra questão, a pesquisa descritiva. O pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles. Ela pode ser utilizada na entrevista, no formulário, no questionário, no teste, na observação. No caso de vocês, no questionário também ele tem muita essa questão da descritiva, ou seja, eu vejo o gráfico que gerei com as respostas e vou descrever o que aconteceu naquele gráfico. Se eu achar algum autor que concorde com o que eu falei, eu boto. Se não achar, também não é obrigação. Então, é muito característico também de quem vai fazer a pesquisa quantitativa. O formulário, que são os formulários do Google Forms, tá? Vocês podem usar também quando estiverem fazendo o questionário de vocês. Pesquisa bibliográfica, essa aí é que eu digo. Todo mundo desse grupo, todo mundo que escreve artigo, ela tem essa característica, porque você está citando autores, né? Então, ela é elaborada a partir de material já publicado. Livros, revistas, publicações em periódicos, artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertação, tese, material cartográfico, internet, etc. O que vocês fizeram até agora foi essa pesquisa bibliográfica que usaram na revisão da literatura. Então, todos são pesquisa bibliográfica. Então, todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico, ou seja, todas envolvem um estudo bibliográfico. Vamos aqui continuando. Quanto aos procedimentos técnicos, existe a pesquisa documental, ela pode ser confundida com a pesquisa bibliográfica, mas a pesquisa documental, ela baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Por exemplo, existem os tipos de documentos que a gente chama de fontes de primeira mão, são os documentos oficiais, as reportagens de jornal, as cartas, os contratos diários, filmes, fotografias, gravações. Para a nossa área, isso aqui não é muito válido, porque eu tenho que dizer onde foi que eu peguei aquilo. As fontes de segunda mão são os relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas que já foram analisados. Veja que ela não está disponível publicamente, mas, tipo, eu preciso de um relatório de uma empresa para poder adicionar na minha pesquisa, né? Adicionar lá nos meus resultados. Ela pode me ceder e você precisa colocar isso aqui como anexo, tá? Só uma dúvida, professor. Por exemplo, a gente faz uma pesquisa na empresa, faz o formulário para a empresa, né? Vamos dizer que lá a gente fez 15 formulários. No caso, a gente vai anexar só os resultados ou tem que anexar os formulários? Não, só os resultados. Você vai colocar só os resultados em formato de gráfico, mas você pode anexar as perguntas, né? Sem ser respondidas, só o questionário que você aplicou. Pronto, ok. Para que a banca, às vezes acontece, viu? Eu já vi, de trabalhos que eles pedem, nos anexos é interessante vocês colocarem a entrevista ou o questionário, só as perguntas, sem ser com as respostas. As respostas basta a análise que vocês vão fazer. Entendi, obrigado. Só para eles terem como guia. Então, tem também a pesquisa experimental, tá? O pesquisador ele procura refazer as condições de um fato a ser estudado para observar o controle. Ele se utiliza do local apropriado, aparelhos, instrumentos de precisão, a fim de demonstrar o modo ou causas pelos quais um fato é produzido, proporcionando o estudo das causas e dos efeitos. Então, assim, ela é muito utilizada, né, nas ciências tecnológicas e nas ciências biológicas. Na nossa área, é mais quando mais para a parte de hardware, né, que vai fazer algum tipo de teste, alguma coisa desse tipo, ou que desenvolveu alguma coisa diferente. Mas não é também muito comum para o que a gente tem hoje de proposta da pós. O levantamento, né, o survey, envolve a interrogação direta das pessoas, cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de questionário, é o famoso formulário aí.
A pesquisa se dá acerca do problema estudado mediante análise quantitativa, que é o que eu digo a vocês, que é o caminho mais rápido. É a pesquisa quantitativa através de questionário. As vantagens: você tem um conhecimento direto da realidade, economia e rapidez e quantificação. Então, análise os resultados desse aqui, ele não te dá trabalho nenhum, porque ele gera tudo, ele faz tudo pelo Google Form, formulário do Google, e você apenas vai descrever o que aconteceu em cada gráfico. A desvantagem, como eu já falei, ele tem pouca profundidade no estudo, né? Então, depende do que é que você está querendo. Existe também a pesquisa de campo, né? Ele consiste na observação de fatos e fenômenos, tal como ocorre espontaneamente durante a coleta de dados e registro de variáveis relevantes. Então, dependendo das técnicas de coleta e análise e interpretação dos dados, a pesquisa de campo poderá ser qualitativa ou quantitativa. O estudo de campo ele envolve muito mais uma observação do que uma interrogação. Ou seja, no estudo de campo você vai ter o entendimento, o conhecimento de como é que as técnicas funcionam lá, como é que aquele sistema funciona naquele ambiente, né? E você tem mais uma questão da observação, né? Do que de interrogação, do que perguntas em si. O estudo de caso, ele consiste em coletar e analisar informações de um determinado indivíduo, uma família, um grupo, uma comunidade, de acordo com o assunto da pesquisa. Pode ser quanti ou qualitativa, ou os dois, né? Ele é uma categoria de investigação de forma aprofundada, que pode ser um sujeito, um grupo de pessoas, uma unidade. Por exemplo, o estudo de caso você pode fazer de uma empresa X. Vou botar aqui, internet das coisas, né, aplicado com foco na empresa Paguru. Então, você vai identificar como é que eles utilizam lá IoT, como é que desenvolve lá alguma coisa com IoT nessa empresa. Toda a sua pesquisa, ela fica direcionada para a empresa. Quando eu estudo um caso, eu vou estudar daquele local. Então, existe essa possibilidade, tá, de vocês fazerem também um estudo aprofundado de um local só, como no caso do estudo de caso. Pesquisa quantitativa, ele considera tudo que for quantificável, né, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, percentual, média, de desvio padrão. E a pesquisa Quali, que eu já falei para vocês, são os dados que são pesquisados nas pesquisas, eles são descritivos, retratando o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada. Então, nesse caso aí, é quando você tem questões abertas, em que as pessoas vão responder, e você vai analisar o que as pessoas responderam. Se você não é bom na escrita, não é uma boa opção para você a pesquisa Quali. Se você gosta muito da escrita e de interpretação de texto, vá para a Quali. E se tiver tempo também, tá? Porque ela é mais demorada. Existe também, né, o SUS, que é para quem faz para a área de usabilidade de sistemas, né, o método SUS. O método SUS, ele é uma forma de calcular a usabilidade através de pontos, existe uma pontuação. Então, de acordo com Dumas et al., é uma forma sistemática de observação real do usuário ao experimentar um produto para coletar informações sobre a medida em que um produto é fácil ou difícil de usar. Nessa questão, não é necessariamente um software, ele pode ser um software e pode ser um produto. O objetivo do teste de usabilidade é identificar e corrigir deficiências de usabilidade existentes nos sistemas antes da liberação. Então, ele tem algumas questões pré-definidas, né? Você não elabora uma só pergunta, as perguntas já são padrão, as respostas também são todas padrão, as pessoas apenas marcam as respostas que já estão naquele formulário. Ele utiliza a escala de Likert, né? Que vai do 1, discorda completamente, até o 5, concorda fortemente. As questões ímpares são mais positivas, enquanto as pares são mais negativas.
Outro detalhe dessa escala de usabilidade, né, é que você precisa ser bom também na matemática, porque envolve uns cálculozinhos para poder dar o resultado. Então, a cada item é dado um score de 0 a 4, tá? Onde os itens ímpares é subtraído de -1, e os pares é obtido de 5, subtrai o número obtido de 5. Soma os scores e multiplica por 2,5, que vai dar um percentual entre 0 a 100. E aí existe essa tabelinha aí que ela já é pré-definida, certo? As pessoas só vão marcando aqui, ó. Gostaria de usar esse sistema frequentemente, aí você marca. Discordo até concordo fortemente. Acha o sistema desnecessariamente complexo, aí vai marcando. No final, cada questão dessa tem um cálculozinho, que foi esse anterior que eu falei, que vocês vão calcular, multiplicando, ou diminuindo de 5, ou diminuindo de -1, até chegar ao resultado que multiplica por 2,5 e vai dar o percentual. Então, quando eu calculo isso, eu dou um percentual de usabilidade. Esse tipo aqui é para quem vai analisar usabilidade de sistemas. No caso dessa turma, eu não vi nenhum que vai calcular usabilidade, a não ser um que eu estou ainda na dúvida se vai fazer alguma coisa parecida, mas eu acho que não. Entendido até aqui a parte da metodologia? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Que eu já vou para a parte da análise. Se alguém quiser tirar alguma dúvida antes de chegar lá, é melhor. Por exemplo, o que é que você tem que entender? Sua pesquisa é bibliográfica, tá? Aí você tem que definir se é quanti ou quali. Isso aí é fato. Se você vai querer entrevista, ela é quali. Se você vai querer questionário, é quanti. Então, essas regrinhas que vocês precisam estar definindo logo para que vocês consigam escrever o trabalho de vocês e já conseguir direcionar o que é que vocês vão querer. Pessoal, eu vou pedir só para vocês darem um presente logo aí no meu chat, para eu não perder, porque na aula passada algumas pessoas saíram antes de finalizar e eu perdi, tá? Eu dei até uns prints, mas eu acho que faltou alguém. Então, vamos lá para a análise dos dados, né? Então, a análise dos dados, ela só acontece quando você já tem todas as respostas do seu questionário ou da sua entrevista. É você pegar todo aquele conjunto de informação que você tem dos seus gráficos, toda a informação que você tem da sua entrevista e transformar em um texto que interprete aquilo, né? Então, eu recebi lá meu formulário com todos os gráficos. Tá, agora eu vou para análise. Antes disso, você não tem análise. Você não consegue construir sua análise se você não fizer essa aplicação. Ou seja, seu trabalho ele fica impedido enquanto a sua pesquisa não acontece, enquanto sua finalização da coleta não acontece. Na análise dos dados, eu vou pegar todos aqueles gráficos e explicar aqueles percentuais, né? E dentro da análise, quando eu acho alguma citação que concorde com aquilo, eu posso colocar, mas não é uma regra. Se você não quiser também, você não coloca. Então, alguns autores, aliás, alguns pesquisadores ou orientadores de vocês, eu não sei quem vai ser, eles podem exigir que vocês procurem citações que concordem com a sua análise, né? Ou positiva ou negativa. Lembrando que quando você coloca lá no seu objetivo que sua pesquisa é sobre tal coisa, né? Mas você espera um resultado positivo, não necessariamente aqui na análise ela pode dar positivo, ela pode dar negativo. Por exemplo, eu vi um exemplo, foi até o Felipe que comentou comigo, né, sobre a metodologia ágil, sobre o Scrum.
que o Scrum não necessariamente ele funciona em todas as empresas, em todas as situações, né? E aí, no final, eu posso ter um resultado negativo. O Scrum é uma metodologia ágil, legal, na teoria ela é perfeita. Ela funciona muito bem. Mas na prática, será que as pessoas vão responder meu questionário de verdade, dizendo que ela funciona, que ela realmente ajuda em vez de atrapalhar? Então, muitas vezes aquele resultado, ele nem sempre ele vai concordar com o que você acha que é lá no início, porque são pessoas que vão responder, que estão dentro daquela realidade. Então, análise dos resultados, você tem que estar muito atento a isso. Você depende do que as pessoas vão responder. E a análise dos resultados, ela vai responder aquele seu problema que você fez lá na introdução. Você está dizendo que está tudo ruim, que o LGPD é que vai resolver a sua vida, né? Vai resolver a vida que as pessoas têm que se adequar. Mas as empresas já se adequaram? Ou não? Então, na análise dos resultados é quando eu tenho essa resposta positiva ou negativa. Nem sempre vai dar o que a gente quer. É provável que você tenha uma resposta de não. As empresas, elas ainda estão se adaptando. Elas não conseguiram se adaptar completamente ao LGPD. É possível que o Scrum, que eu acho que é uma metodologia maravilhosa, mas que não funcione em todas as etapas, ou não funciona em todas as empresas. As pessoas não conseguem usar tudo, né? Ou então as pessoas não enxergam aquilo como uma melhoria, ou realmente é muito bom, eu consigo utilizar na minha empresa e as pessoas adoram o Scrum e todo mundo segue a risco aquilo que acontece. Então, a análise dos resultados, vamos dizer assim, ele é o ultimato para a sua pesquisa. O que você descreveu lá como objetivo e problema, ela tem como resposta a sua análise dos resultados. Entenderam aí? Sim. Então, ele é meio que uma resposta que vocês não sabem o que é que vai ser ainda, porque depende das pessoas que vão responder. Então, a análise dos dados, ela é a transformação, né, dos dados em coletados, em conclusões e ou lições úteis e credíveis. Os dados são processados procurando tendências, diferenças e variações na informação obtida. Então, como eu disse a vocês, nem sempre ela vai ser uma coisa positiva, né? Ou não, nem sempre ela é o esperado. Então, o propósito, ele tem o propósito de escrever e resumir os dados, né? Não necessariamente eu sou obrigada a estar olhando o gráfico e tentar decifrar o que é que o gráfico tem, mas eu preciso de um texto explicando o que é que o gráfico está querendo dizer ali. Identificar as relações e diferenças entre variáveis, comparar as variáveis e fazer previsões. Olha aí que interessante essa questão das previsões. Apliquei minha análise do meu questionário, tá? No Juazeiro. E aí eu observei que as empresas ainda não usam LGPD, mas elas têm uma vontade e têm que se adaptar porque existe um período para essa adaptação. Então, você consegue dizer qual é a realidade a partir da sua pesquisa. Isso é que é importante quando você faz um questionário ou entrevista, você consegue enxergar o que é que sua pesquisa é de verdade naquela situação, na realidade daquele local que você está aplicando. Por isso que eu digo, não faça somente bibliográfica, faça ou qualitativa ou quantitativa para você ter uma validade, você ter um respaldo, você ter uma resposta. Então, na análise dos dados, eu tenho alguns tipos, né? A pesquisa quantitativa, né? Os gráficos com médias e percentuais, tabelas e mapas. Eu tenho a qualitativa, que ela vai me dar relatório sobre o levantamento de informações, análise do discurso. Quando eu falo isso aí, eu estou falando da questão das respostas abertas. Eu vou analisar o que as pessoas falaram. Na primeira, o que foi que aquele conjunto de 10 pessoas falou, e vou fazer um resuminho. Na segunda, na terceira, na quarta, até a 10ª questão, eu vou fazer nesse estilo. Pesquisa somente bibliográfica, o relatório sobre o levantamento de informações, né, do que é que os teóricos falaram, e aí eu tenho uma análise do discurso também, tá? Existe o SUS também, que eu falei para vocês, ela vai me dar tabelas,
cálculos e comentários, né? No SUS é o sistema de escala de usabilidade que só faz para quem está analisando usabilidade de sistemas ou produtos. Na análise dos dados, tem algumas ferramentas, né? O Excel, que é mais antiga, mas não deixa de ser importante, as pessoas ainda usam. O SurveyMonkey, né? O Google Forms, que para mim ela é a melhor ferramenta, ela é a mais fácil de usar. Gerou o formulário, envia o link, você tem todas as respostas e gera tudo para você. E existem outras ferramentas que vocês podem fazer isso. A gente que é da área da TI, né, usa muito o Google Forms, entre outras ferramentas eletrônicas que vão nos dar esses resultados. Mas se você chegar para uma pessoa até de outras áreas, das ciências sociais e outras áreas, vocês percebem que elas não usam e nem sabem que isso existe. Elas preferem ainda fazer de forma manual, com o Excel, colocando todos os dados, olhando por um, aquele negócio todo. Enquanto no Form ele vai me dar todas as respostas, todas as tabelas e todos os gráficos, sem me dar nenhum trabalho. Aí eu chego para a parte de considerações finais e trabalhos futuros. Uma coisa que eu percebi, tem gente que já está nas considerações finais sem ter feito análise dos resultados. As considerações finais, ela não existe sem análise dos resultados. O que é que acontece nas considerações finais? Eu vou lá na minha introdução, vou reler meu objetivo e meu problema, né? Vou ver se na minha análise eu consegui resolver, eu consegui uma resposta, e aí é minha consideração final. Na consideração final, eu vou retomar minhas ideias que me nortearam lá no início do trabalho, e aí eu vou ter uma resposta a partir dessa confrontação da introdução com a análise dos resultados. Aí eu tenho uma resposta, né? A partir das considerações finais, ele é uma resposta que faz a comparação, a confrontação dessas duas etapas. E existem também os trabalhos futuros. Renata, sempre em considerações finais vai ter os trabalhos futuros? Não é uma regra, mas sempre você bota o último parágrafo, né, de trabalhos futuros. O que é isso? É você dizer que seu trabalho, ele pode ser adiantado, né, com uma outra etapa que vai ser realizada uma pesquisa, ou alguma parte do sistema que vai ser desenvolvida futuramente, ou o estudo de um novo método que melhore tal coisa, mas que é uma sugestão de avanço. Ela não quer dizer que você vai fazer isso. Ela é só uma sugestão. Alguém vai ler o seu trabalho e vai dizer, eu quero fazer sobre isso. E aí a pessoa pode escrever, ou você futuramente vai melhorar o seu trabalho pensando nesse avanço. Mas ele não te dá a obrigatoriedade de fazer algo a mais nos trabalhos futuros. É só uma sugestão de melhoria que você pode ter de avanço da sua pesquisa, certo? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou seguindo aqui. Alguém quer falar? Não, tá de boa. O objetivo foi atingido, o problema foi resolvido, os resultados obtidos atendem à pesquisa. Então, nas suas considerações finais, ele tem que aparecer esse questionamento para você conseguir resolver, tá? Uma dica para quando você estiver elaborando seu questionário e sua entrevista. Quantas perguntas, Renata, tem que ter no seu questionário ou na sua entrevista, tá? A gente tem uma previsão de 10. São 10 questões que você deve fazer, ou para o questionário ou para a entrevista. Essas questões, Renata, são como é que a gente deve fazer? As primeiras questões, elas têm que ser questões que eu chamo de questões de aquecimento. São questões que você precisa, só para a pessoa iniciar, porque quando você vai fazer uma pesquisa dessa, algumas pessoas ficam nervosas, e aí elas nem sabem o que é que esperam elas lá na frente. Existe esse padrão que chama de aquecimento, que é quando você faz perguntas, não é nome, mas tipo, a faixa etária interessa, o sexo interessa, o entendimento de TI interessa, se tem internet me interessa, se sua empresa ela tem alguma adaptação para
para algum framework. Então, são questões suaves, leves, para que você inicie o seu trabalho, a sua pesquisa. As do meio, elas já vão entrando dentro do seu assunto, do assunto que você está querendo colher. E as do final, elas são mais, assim, complexas, né? Mais profundas. Então, tem essa regra para você fazer. Por exemplo, Renata, o sexo influencia na minha pesquisa? Não, não quero saber se homem ou mulher trabalha lá. A idade, a faixa etária? Talvez, né? O nível da carreira, sênior, pleno, júnior, o que é que eu estou querendo? Então, essas questões é que você tem que ver, essas mais leves, elas têm que vir no início. No meio, você vai aprofundando, e por último, você faz questões mais fortes, né? Então, a outra coisa, as questões, elas têm que ter a ver com o que você está querendo coletar, o que é que você quer de informação. Outra dica, sobre as respostas do questionário. Sim, não e talvez, ele não vai te dar um resultado legal. Então, você tem que procurar respostas que elas provavelmente responderiam. Por exemplo, sua empresa ela já se adaptou ao LGPD? Ela vai responder sim ou não. Ou então, assim, como é que vocês estão tentando se adaptar ao LGPD? Eu tenho um consultor, é uma resposta. Não procurei ainda, uma segunda resposta. Estou procurando ainda uma forma de me adaptar, terceira resposta. Então, veja respostas que têm, vamos dizer assim, mais validade para a sua pesquisa do que você botar sim, não e talvez. Sim, não e talvez é para você só filtrar. Respondeu sim, se respondeu sim, então vamos para essa questão. Respondeu não, se respondeu não, vamos para aquela questão. Então, ele não é eficiente. Eu posso colocar, Renata? Pode colocar o sim, não e talvez, mas procure botar respostas que elas realmente responderiam. Geralmente a gente faz esse jogo, tá? Para as entrevistas, segue o mesmo padrão. As primeiras perguntas, você faz perguntas mais leves, que são as perguntas de aquecimento. As do meio, você vai seguindo com uma certa profundidade, e as do final, você coloca mais específica, mas que atenda lá aquele seu problema que você colocou, esse objetivo que você colocou lá na introdução. Não se faz questionário em entrevista sem olhar para a introdução. O que é que eu estou querendo saber e o que é que eu estou perguntando às pessoas? Então, tem que ter essa confrontação, certo? Alguma dúvida? Por minha parte, não. Ok. Então, vamos lá para o que é que eu coloquei de atividade para vocês. Então, da atividade para a metodologia, que ela é o seu quarto capítulo, vai ser o seu quarto capítulo, né? A primeira é a introdução, a segunda é o título da sua revisão da literatura, que você escolheu lá um nome para o seu capítulo, o terceiro é o segundo capítulo, o quarto é a metodologia. Então, na metodologia, você vai escrever um parágrafo descrevendo o método aplicado, né? Quantitativo ou qualitativo. O que foi que vocês escolheram, né? Então, aí vocês também têm que citar o autor que defende o método. Por exemplo, a pesquisa realizada é do tipo quantitativa. De acordo com fulano de tal, pesquisa quantitativa é isso, isso e isso. Lembrando que sua pesquisa, antes de tudo, ela é bibliográfica. Você vai fazer a mesma coisa, citar autor que fala de bibliográfica. Então, tem essa regra. A pesquisa também é bibliográfica, tá? E segundo fulano de tal, a pesquisa bibliográfica faz um levantamento disso, daquilo, outro. O segundo parágrafo, você vai descrever sobre o público-alvo, quem são as pessoas que vão participar da sua pesquisa. Então, quem são as pessoas que vão responder o seu questionário ou a sua entrevista? O público-alvo desta pesquisa são os colaboradores da empresa X ou das startups Y, que vão participar, ou então a equipe de desenvolvimento de TI, de empresas
do Cariri. Lembrando, quando eu falo Cariri, eu estou pegando um monte de região, viu? Não é só Juazeiro, Crato, Barbalha, não. Cariri é tudo. Então, tenham cuidado se você colocar o local. Outra coisa, na letra C, no parágrafo 3, descreva onde será aplicada a sua pesquisa e a duração, colocar o período de apuração e o instrumento que será utilizado. Então, a pesquisa, ela vai ter duração, ela vai ser do dia X ao dia Y, ela foi, né, na verdade, é como se eu já tivesse feito, do dia X ao dia Y, isso aí você não tem como colocar, porque vocês ainda não fizeram, mas você pode colocar só uma data fictícia, um espaço para vocês colocarem futuramente. O instrumento utilizado, o instrumento que eu falo é como é que eu posso dizer? A resposta que eu tenho da quantitativa e da qualitativa, ou seja, foi questionário ou foi entrevista, quando eu pergunto o instrumento. O instrumento utilizado foi o questionário com questões de múltipla escolha, tal, tal, tal. Ou o instrumento utilizado foi entrevista em que existiam questões abertas, que as pessoas respondiam livremente, tal, tal, tal. E no último parágrafo, você dizer como é que vai ser a análise dos dados. A análise dos dados vai ser baseada em gráficos, né, com percentuais, com valores quantitativos que vão dar respostas sobre a realidade perguntada na pesquisa. Então, ele tem essa regra, o esquema da sua metodologia é esse, se você fizer nesse formato, você não vai ter problema e você vai ter uma metodologia bem feita para seu artigo, tá bom? Tem alguma dúvida aqui? Renata, nessa parte dos métodos, questão de bibliografia, quantitativa, eu posso começar colocando tudo isso, assim, que bibliografia, exploratória, descritiva, aí embaixo eu colocar citações, ou tem que colocar em sequência, assim, exploratória, aí de acordo com tal autor. Para ficar mais coerente o seu texto, quando você disser que ela é exploratória, você já diz o que é. Ou se você quiser dizer, a pesquisa realizada vai ser qualitativa, exploratória e bibliográfica. De acordo com a pesquisa quantitativa, fulano disse que é isso, isso, isso. Aí você pode seguir também dessa forma. Uhum. Ou colocar por partes. A pesquisa, inicialmente, foi bibliográfica, que de acordo com fulano fez isso, isso, isso. A pesquisa também tem um caráter exploratório, né? Com o uso de questionários quantitativo. E quantitativo é isso, isso, isso e isso. Então, você pode usar dessa forma. O primeiro parágrafo é esse, de todo mundo, não tem para onde correr. Todo mundo é bibliográfico, agora falta definir se é quanti ou quali. Se for quali, ela tem a característica de exploratória, né? Se for quanti, é descritiva. Aí, quando for citar a questão dos questionários, pode citar também, assim, a fonte que foi criado o questionário, no caso, o Google Forms, ou... Isso, sim, é para dizer. Foi utilizado o Google Form, tá? Para a elaboração dos questionários. Foi disponibilizado por e-mail para as pessoas, para o público-alvo, né? É interessante você dar os detalhes de como é que foi sua pesquisa. Ou foi disponibilizado em uma rede social, sei lá, eu vou fazer do LinkedIn. Então, foi disponibilizado no LinkedIn para que as pessoas respondessem. Então, é interessante você dizer como é que foi feito. Na entrevista, da mesma forma. Como é que você fez a entrevista? A entrevista, como eu disse a vocês podem fazer via Meet, uma coisa ao vivo. Você pode fazer enviando as questões para as pessoas e as pessoas respondem para você, tá? Então, existem esses formatos de entrevista também. A única dica que eu dou, veja qual é a melhor forma para você. Se você é bom na escrita, se dá bem na escrita, e se você tem tempo, vai para a quali. Se você não é e não tem tempo, vai para a quanti. Se vai fazer os dois, tá? Só lembrando que no meio das perguntas fechadas vão ter questões abertas e que tem que ter essa análise também das questões abertas na parte da análise dos resultados. Aí, se for fazer esse tipo de questionário, vamos supor que eu vou fazer 15 perguntas. Tem que ter quantas questões abertas? Pode ter só uma ou duas? Pode. Não tem
Não existe um formato, não, tá? Só uma dica que eu dou: não coloquem muitas questões, porque as pessoas têm preguiça de responder e vão dar trabalho para responder para vocês. Eu acho que 10, 12, se você for fazer uma mescla dos dois, é o melhor. Mas lógico que tem que atender ao que você está querendo, tem que atender ao que você está vendo lá no seu início, né? No seu objetivo, no seu problema. Uhum. Certo? É. Mais alguma dúvida?